Ok, questão 6. Primeiramente, vamos ler o texto para podermos entender melhor o que a questão está pedindo. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Esse texto basicamente está falando sobre o ciclo da água. Vamos ver a imagem para podermos entender melhor. Então, temos aqui à direita, vamos imaginar o oceano, vamos imaginar aqui à direita um lago ou um rio, de forma que o Sol ele aquece essa água, esse espelho de água, vamos colocar assim, e ao aquecer a água ocorre a evaporação, de forma que é liberado vapores de água. Esse vapor de água irá ser condensado, formando as nuvens, como nós conhecemos. Ao atingir certas condições, essa nuvem irá se precipitar, formando as chuvas. Também é importante ressaltar que, imagine, essa água, esse vapor de água formado forma uma nuvem. Essa nuvem ela pode se precipitar, formando a chuva, tanto no oceano, mas essa nuvem também pode ser transportada por meio do vento a uma área bem longe de onde ela foi formada, no continente, ou até mesmo, perceba, em áreas de montanha. Em áreas de montanha, com a temperatura mais baixa, irá ser formado, no caso, tanto chuvas ou até mesmo neve. Então, temos a neve, um cristal de gelo que é formado nessa montanha. Esse cristal de gelo, essa neve, ela pode ser derretida, formando, no caso, rios. Essa água irá se escorrer, permitindo a formação de rios, lagos, ou uma grande parte dela irá se escorrer e adentrar a parte de subsolo. Outro ponto também importante, que essa água que está escorrida, formando lagos, a parte de subsolo, como podemos ver na parte inferior da imagem, temos no meio da imagem uma planta, uma árvore, vamos pensar assim. As raízes dessa árvore, ela irá puxar essa água nos seus processos metabólicos da planta. As suas folhas irá liberar água para o ambiente por meio da transpiração, fazendo parte também do ciclo da água. Essa imagem esquemática mostrando basicamente o que nós lemos na imagem, na descrição anterior. Sendo assim, nós podemos começar a responder as questões. Então, 6. Considere então as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a evaporação ela é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Essa afirmativa não tá correta. A evaporação ela ocorre em maior quantidade na parte de oceano, porque a maior parte do globo ela é formada por esse espelho de água, vamos colocar assim. E ele permite uma importante formação de vapores de água que irá se condensar, formando nuvens, que irá permitir a formação de chuvas. Então, a primeira afirmativa ela não está correta. Agora, afirmativa 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração? Nós começamos a falar sobre isso anteriormente.
Vamos colocar em termos esquemáticos. Então, temos uma planta, ela absorve água do subsolo e nos seus processos metabólicos, essa água irá ascender e, posteriormente, por meio da respiração celular, que tanto animais quanto plantas realizam, irá permitir a formação de água. Perceba, temos a respiração celular, que basicamente usa-se glicose mais oxigênio, que irá ser liberado CO2 e também a liberação de H2O, que é a água, permitindo a transpiração, que essa água transpirada irá ser jogada no ambiente, permitindo adentrar também no ciclo da água. Então, essa afirmativa 2, ela parece estar correta. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Agora, a afirmativa 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, atmosfera e na biosfera. Ora, essa questão está correta ou não? Primeiramente, vamos pensar o que é litosfera, atmosfera e biosfera. Então, atmosfera, o ar, vamos colocar assim na parte do ar, litosfera, a parte de terreno, de chão, terra, e hidrosfera, a parte da água. Todos esses, atmosfera, litosfera e hidrosfera, formam o que nós chamamos de biosfera. Sendo assim, a afirmativa o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, atmosfera e na biosfera, aparentemente está correta essa afirmação. Agora, afirmativa 4. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Ora, podemos pensar na lei de Newton que está ligada à gravidade, ok? Gravidade que tem essa influência tanto da massa quanto da aceleração da gravidade. Sendo assim, todos os corpos, inclusive a água, sofrem influência da gravidade, da energia potencial gravitacional. Então, podemos afirmar que a precipitação de chuvas, imagine, temos um calor do Sol, no caso, que irá permitir a evaporação de água. Esse vapor de água, ele ascende. Ao ser formado a nuvem tem um dado peso, ela se precipita e forma ou chuva ou a neve. Então, sofre influência da gravidade, também fluxo de rios. Imagine um rio que foi formado numa área de montanha, ele vai descendo até um lago ou até mesmo um oceano. A gravidade, ela tem essa influência também, e também na percolação, quando a água ela adentra o solo. Então, nós podemos aparentemente afirmar que a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Parece estar correta essa afirmativa. E, por fim, afirmativa 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Ora, podemos imaginar, por exemplo, um desmatamento, afetando, no caso, o ciclo da água. Imagine, por exemplo, floresta amazônica. É uma floresta importante. Como falamos antes, na questão da transpiração, que as plantas elas realizam pegando água do subsolo e transpirando por meio das suas plantas. Esse vapor de água liberado, ele é importante tanto para a formação de chuva para a floresta e também por meio do vento, essa nuvem, esse vapor de água, ele é levado para uma área bem longe de onde essa vapor de água, essa nuvem, essa condensação, ela foi formada.
Quando temos um desmatamento em uma área importante, isso irá afetar, por exemplo, uma área de plantação, agricultura. Então, um desmatamento numa área importante de floresta causa um impacto importante. Ou podemos citar também, como exemplo, a área de cidade. Uma cidade, ela basicamente ela faz com que o terreno fica impermeável por causa de telhas, prédio, estruturas. Aquele subsolo desse terreno não vai conseguir captar água da maneira adequada, prejudicando a formação de rios e outras dinâmicas associadas ao ciclo da água. Então, tem esse impacto importante. E também podemos pensar, por exemplo, na questão como exemplo, né, uma criação de uma hidrelétrica. É importante para poder produzir energia elétrica. No entanto, causa um certo impacto. Por exemplo, essa área é, anterior à barragem, ela é soterrada, ela é coberta por água, e a vegetação desse local ela tem um impacto importante. Então, podemos citar esses exemplos e para podemos afirmar que a questão sim, a afirmativa 5 está correta. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Sendo assim, aparentemente, a afirmativa 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Então, letra D é a resposta desta questão. Bom, é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.